Hora de falar sobre detalhes do projeto do São Paulo em Cotia. Júlio Casares tem conversado com uma série de grupos de conselheiros para explicar todo o funcionamento dessa ideia. Tudo para que na reunião do Conselho Deliberativo o projeto seja aprovado e possa entrar em vigor. E durante essa apresentação, uma série de informações novas vieram a público que eu queria dividir com vocês. Primeiro, a ideia é captar até 350 milhões de reais. E essa grana vai ser utilizada quase que integralmente para a contratação de atletas de 11, 13, 15, 17 e até 20 anos. Jogadores com talento na América do Sul, sub-20, poderão ser contratados, independente do país. E aí, para reforçar essa ideia, o São Paulo pretende aumentar de 8 para 20 sua rede de observadores, com atuação no Brasil, mas também na Argentina, no Uruguai, na Venezuela, na Colômbia, no Peru e no Equador. A ideia é que o São Paulo tenha os melhores jogadores sub-20 da América do Sul. Surge um jogador de enorme destaque no sub-17 de uma equipe equatoriana. São Paulo vai e compra o atleta, para que ele venha terminar sua formação em Cotia, seja aproveitado no time principal e garanta uma enorme venda. Parceria com 4 clubes formadores do Brasil. A ideia é que o São Paulo se aproxime de times que têm lastro, têm capacidade de revelação de atletas, para que assim que surjam jogadores bons nesses times de base, o São Paulo tenha uma preferência para a contratação desses jogadores. O São Paulo também vai dar ênfase para a busca de atletas contratados para o sub-15. São jogadores semi-prontos que não demandariam tanto tempo para serem aproveitados no time de cima. Para completar, a meta do São Paulo é chegar a 708 atletas em Cotia, tendo cerca de 90% deles integrando as categorias A e B, que são a categoria de atletas com enorme potencial de venda e que chegariam para serem titulares da equipe principal. Só para fechar, o São Paulo também já deixou bem claro para os conselheiros que todo esse processo de profissionalização em Cotia vai ser tocado por executivos do mercado, nada de diretor estatutário, gente do conselho. A ideia é contar com os melhores do mercado e eu já disse para vocês ao longo da semana que Gustavo Grossi, ex-River Plate, Internacional e atualmente na AFA é um dos cotados, Sandro Orlandelli, que trabalha na Major League Soccer, é outro. Para completar o noticiário do São Paulo, Lucas Moura, Oscar e Luiz Gustavo treinaram sem restrições nessa terça-feira e devem estar à disposição do técnico Hernan Crespo para a partida de quinta contra a LDU. Dos 3, o único que tem condição de iniciar a partida é o Oscar. Hora de falar sobre o São Paulo para te contar que Luciano luta contra o maior jejum de sua carreira. O vice-artilheiro do São Paulo na temporada não marca um gol há 11 jogos. Última vez em 24 de julho, no confronto contra o Juventude lá se vão 2 meses. E vários gols perdidos. O Luciano é hoje o grande responsável pela derrota por 2-0 do São Paulo para a LDU na última quinta-feira, confronto na altitude de Quito. Até por isso o São Paulo precisa vencer por 3 gols ou mais de diferença nessa quinta-feira no Morumbi para passar para a semifinal. Se vencer por 2 gols de diferença, a decisão vai para pênaltis. Importante registrar que o Luciano admitiu ter sido culpado. Primeiro deu para ver as imagens assim que o jogo acabou e ele bastante chateado. Depois, na entrevista pós-jogo, ele admitiu que não pode perder gols importantes como aqueles num jogo decisivo. Só para completar, registrar também que o Luciano tem 11 gols e 6 assistências, segundo o maior artilheiro do São Paulo no ano e principal garçom do time, cara super importante e muito acostumado a decidir. Vamos ver como é que ele se comporta nessa quinta-feira. Você, São Paulino, ainda confia no Luciano? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de mais 2 saídas bem baratas de atletas formados em Cotia. São Paulo tem se especializado em vender mal seus jogadores, certo? Recentemente, ao longo da temporada, William Gomes, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ângelo e Henrique foram negociados. A soma de todas essas transferências garantiu ao São Paulo 220 milhões de reais. Parece bastante, mas o Palmeiras com apenas um zagueiro, o Vitor Reis, conseguiu mais do que isso, 232 milhões de reais. Mas não é sobre eles que eu quero falar nesse vídeo. Preciso citar para vocês sobre o caso de 2 atletas que são titulares absolutos do time sub-17, mas que seguem com o contrato de formação. Não assinaram, por opção de São Paulo, ainda o primeiro contrato profissional. Isso faz com que eles continuem ganhando apenas uma ajuda de custo de R$ 1.500. Eu me refiro ao meio atacante Nicolas e ao zagueiro Thiago. Eles são, repito, titulares absolutos do sub-17. Os gols do Nicolas nessa temporada são verdadeiras pinturas. Ele marca um gol contra o Botafogo em que ele dribla meio time adversário. Tem gols bonitos também contra Vasco, Internacional e um time chamado Meia-Noite.
Esse atleta que havia chegado 2 anos atrás do Atlético Goianiense nem sequer foi chamado pelo São Paulo para assinar o primeiro contrato profissional. E o que chama atenção é que alguns outros jogadores com menos destaque no Sub-17 já foram convidados a fazer o mesmo. A situação do Thiago é parecida. Atleta que é titular absoluto do time Sub-17, mas que segue sem a assinatura do primeiro contrato profissional. E sem esse primeiro contrato profissional, o São Paulo passa a ter pouco lastro, pouca segurança em relação à permanência dos jogadores. Vou procurar o pessoal do São Paulo para entender o motivo que levou o Tricolor a não oferecer o contrato desses dois jogadores. Lupa enorme em relação ao departamento de futebol do São Paulo, especialmente na base, por conta da série de jogadores que têm sido revelados e vendidos por cifras muito baixas. Só para completar mais uma do São Paulo, o Tricolor fechou para o departamento de futebol profissional a contratação de um analista de desempenho do Grêmio, Gustavo Somavila, que trabalhava há 9 temporadas no Tricolor gaúcho. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Aboubakar aceitou reduzir seu salário para jogar no São Paulo. Cifra continua alta, R$900 mil por mês, livres de impostos. Esse número vai ficar pro São Paulo, com toda a tributação, em algo na casa de 1,3, 1,4 milhão de reais por mês. Essa oferta feita recentemente foi repassada pelo empresário Marcos Leite ao Tricolor. O São Paulo ficou de estudar para ver se consegue ou não avançar nessa negociação. Vale a lembrança de que o representante do Aboubakar no Brasil é o Marcos Leite, aquele mesmo que já havia tentado colocar o Yaya Touré no Brasil em outros tempos. Sobre Aboubakar, na avaliação dos dirigentes do São Paulo, a melhor opção no mercado entre atletas desempregados. E somente jogadores livres no mercado podem ser contratados desde o fechamento da janela no último dia 2. O ponto é, será que para o São Paulo vale a pena fazer um investimento alto em relação a salários num jogador que já está há algum tempo sem jogar? Pensando apenas na Libertadores da América, essa resposta deve ser dada nos próximos dias. Aboubakar hoje com 33 anos de idade, centroavante da seleção camaronesa, chegou a fazer gol no Brasil. Tem currículo grande, importante, muita força física, alguma técnica e enorme facilidade em marcar gols. É verdade também que ele colecionou algumas polêmicas ao longo da sua carreira, a mais recente enquanto vestia a camisa do Besiktas. Ele alegou um problema de saúde com a sua esposa e deixou a Turquia rumo à França. Alguns dias depois ele volta para a Turquia e alega que por conta de uma lesão muscular não poderia treinar. O pessoal do Besiktas desconfiou da lesão e o submeteu a exames, que não constataram nenhum problema. Foi aí que o pessoal da Turquia no Besiktas descobriu que ele havia ido à França não por conta de um problema de saúde da família, mas porque ele estava fazendo um transplante capilar. E se ele voltasse a treinar e cabeceasse bolas, esse transplante poderia não ser bem sucedido. Besiktas ficou revoltado e acabou por dispensá-lo. O atleta acabou sendo negociado com um time menor no futebol turco, fez boa temporada na Turquia, tanto no Besiktas quanto por esse time menor, e agora está livre no mercado em busca de opções. Aboubakar ainda foi especulado como um possível reforço do Bahia para o lugar do Lúcio Rodrigues, vendido nas últimas horas para o Neon. Ainda não tive a confirmação de ninguém do Bahia sobre a possibilidade de o Aboubakar virar reforço do Tricolor de Aço. Assim que tiver qualquer novidade sobre o São Paulo ou o Bahia relacionada a Aboubakar, eu volto para contar para vocês. Só peço que deixem like, se inscrevam no canal. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal.